Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Vamos iniciar a nossa live da terça-feira, batendo um papo super agradável com o meu amigo, companheiro de Câmara do Recife, na época que estive lá. É uma grande figura humana, a qual tenho admiração, que é meu amigo André Regis. Então, estamos esperando o André aparecer aí na tela para que a gente possa abrir o convite e bater esse papo, um papo sobre a história do vereador André Regis, do professor André Regis, falar um pouquinho da sua vida, das suas experiências. André Regis é um cidadão que conhece a história aqui do Recife, a história da educação aqui do Recife, teve a oportunidade também de se capacitar, de viver em outros países, então tem a condição de bater um bom papo com a gente, onde a gente vai falar sobre futuro, falar sobre as suas perspectivas, a sua ideia de mundo, de conceito de mundo, o que a gente deve estar nesse momento aí se juntando, dando as mãos, para que o nosso país, para que a nossa cidade ela possa ter um melhor caminho, um melhor ambiente. E a gente convida você para bater esse papo conosco. Alguns amigos já entrando aqui, ó. Bruno, grande Bruno, como vão as coisas? Paulo Pegentino, Convinho acabou de entrar, Paraíso das Plantas, Console, Guga, Félix, Robson Silva, minha esposa Sávia, Florencio, Lúcio Beltrão, grande Lúcio, Alexandre Vilar, Ricardinho, meu brother, tudo certo? Vamos embora. Mandou pergunta para André Reis aí. Francisco Ricardo, Léo, Namira das Unhas, Wilson mais uma vez, Danilo Pernambuco, meu amigo Fábio Gouveia, manda uma pergunta aí pra gente, Fábio. Vamos bater esse papo aí com o vereador André Regis, falar um pouquinho de Recife, você que é um empresário, falar um pouquinho também da classe empresarial. Meu amigo Clóvis, lá de Caruaru, um abraço grande para todos de Caruaru, minha terra natal. Um abraço para Camaragibe, Danilo, que todo mundo de Camaragibe sinta-se abraçado também. Carlos Gouveia, é isso, estamos esperando o vereador André Regis, que já me ligou, está entrando já para que a gente possa bater esse papo, e falar um pouco aí das perspectivas da nossa sociedade, do Recife, de Pernambuco, qual é a visão dele desse momento tão difícil que a gente está enfrentando e quais são as perspectivas aí de futuro. Fala um pouquinho sobre a experiência também dele ter vivido em outros países, é um professor universitário, qual é o sentimento dele como acadêmico, como é que a gente pode transformar a nossa sociedade, como é que ele sente que as novas gerações também estão encarando, estão vivenciando esse processo, não só um processo da sociedade, mas também um processo político. A gente que está enfrentando um momento também um pouco instável da política, e qual é a sua percepção nesse sentido, qual é a maneira, qual é a forma que a gente pode enfrentar essa crise social, na saúde, e também essa crise da política, como é que a gente consegue andar para frente. Um abraço aqui, meu amigo Romilson, que acabou de entrar, Pedrinho, acabou de entrar também, Sonja Florencio, minha tia lá de Caruaru, meu querido amigo Rafael Dilon. Rafael foi parceiro nosso, de movimento de juventude. Rafael é um grande talento, da política aí de Caruaru, está discutindo as questões de Caruaru com muita propriedade, Rafael. Um grande abraço aí, participe conosco, manda sua pergunta para André Regis. Daniel Oliveira, minha sogra Sônia, olha aí, Suelen Matos, está conosco aí também. Rayame Santos, Marília Marques, Júnior, grande Júnior, nunca mais a gente se viu, Júnior. Vamos embora. Então, estamos esperando aí a chegada de André Regis para que a gente possa bater esse nosso papo, um papo que vai falar bastante aí sobre futuro e sobre também nossa sociedade. E a política, a boa política. André, há poucos dias, anunciou que não seria mais candidato a vereador. Quais são o porquê dessa decisão, qual o motivo, qual é o sentimento dele da política atual e o que fez também tomar essa decisão. Um abraço para o Edna, que também acabou de entrar, Daniel Oliveira, já falei. Tamo junto, Júnior, vamos embora. Estou aqui, esperando nosso amigo André. Olha, Eduardo Bandeira, grande Eduardo. Cadê nosso amigo André Regis, Eduardo? Bota ele na linha aí para a gente começar o nosso bate-papo,
né, e interagir com essa rapaziada que já está esperando. Eduardo, assim como o vereador André Regis, né, além dos talentos, né, Eduardo jornalista, André Regis professor, tanto o André Regis quanto o Eduardo são grandes cantores, hein? Então, quem quiser acompanhar aí as lives de Eduardo Bandeira, né, acompanhe, que eu já assisti algumas e o cara é bom, viu? É bom de violão. Vamos ver se o André Regis tem um violão aí perto dele aí, para ver se ele dá uma palhinha também, que ele sabe tocar violão, viu? Não estava programado não, mas se ele der a bobeira, a gente pede para ele dar uma palhinha. Então, vamos bater esse papo aí. Eduardo já estava avisando que vai adicionar o André aqui. Deixa eu ver se é ele que apareceu aqui. Ainda não, mas está chegando. Obrigado, Eduardo, por falar do nosso trabalho na LEP, né? Vocês sabem, nós temos o mandato, né, fui vereador de Recife, agora de deputado estadual, e o tema que a gente sempre abraçou, a cultura, né, a defesa das pessoas com deficiência, o meio ambiente, a cidade compartilhada que a gente chama, né, com a importância de nós termos cidades criativas, cidades inteligentes, cidades com espaços, né, espaços públicos que possam atrair as pessoas, né, que as pessoas possam estar convivendo. Então, a gente costuma dizer que uma cidade que não tem esses atrativos é uma cidade doente, né? E temos algumas lutas importantes, né, com o mandato de deputado estadual e assim como foi com o vereador também, né? Vocês bem sabem, a luta pelo Parque Verde no Aeroclube, né, é uma ideia que nós imaginamos que pode transformar a zona sul do Recife e certamente é uma bandeira que a gente carrega. Amigo Alberi Xavier, quem quiser saber das novidades da política, é só clicar lá no blog de Alberi Xavier, que você certamente lá terá as informações mais quentes. Olha aí, André Reis entrou, um abraço Adriano Pacheco, Jorge Alencar, vamos lá chamar o nosso convidado. Deixa eu apertar aqui, vamos lá, aqui, acho que ele vai aparecer na telinha agora. Está carregando, meu amigo professor Jorge Henrique. Opa, olha aí, André Regis já conosco. Tá ouvindo bem, André? Tô ouvindo. E aí, Anderson? Vamos bater esse papo com nossos amigos aí que estão aguardando. Eu quero aqui dizer novamente, né, primeiro lhe agradecer a oportunidade de a gente estar batendo esse papo. Nós tivemos a oportunidade, André, de conviver por muitos anos, inicialmente na Faculdade de Direito de Olinda, quando você foi meu professor, meu orientador de monografia, mas, acima de tudo, meu grande amigo. Nós sempre tivemos uma relação de muita amizade, de muito respeito, e onde eu vou, eu digo, eu tive um grande professor, tanto na área acadêmica como na área política, que foi o vereador, e é o vereador André Regis. Então, André, manda um abraço para essa rapaziada para a gente começar o nosso bate-papo. Bem, Anderson, obrigado pelo convite para estar aqui com você nesse seu espaço, no seu Instagram, de grande sucesso, né, de grandes personalidades. E nesse momento de apreensão de todos, né, todo mundo em casa, eu acho que esse espaço é muito legal para que a gente possa conversar, trocar ideias. E para mim, você é uma pessoa que, como você mencionou, é uma pessoa que convive comigo há muitos anos e tem essa relação ainda, como você frisou, lá do tempo da Faculdade de Direito, quando eu fui seu professor, com muita honra, seu orientador, com muita honra. E então, grande abraço para todos que estão acompanhando esse nosso encontro. André, vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, a sua trajetória. A gente está há 2 semanas que nós iniciamos esse bate-papo. Eu tive com o Aldo Vilela, você também teve. Depois nós tivemos com o J. Borges, com o Santana, o músico Santana. Tivemos batendo papo com o chefe Rafa Vasconcelos. E aí o que a gente tenta trazer nesse momento é um pouco da história dessas personalidades importantes da nossa cidade e nosso estado. E é isso que eu queria começar esse bate-papo, André. Me conta um pouquinho da sua trajetória antes da política. Né? Eu sei que você morou fora do país, ganhou algumas experiências com isso. Né? Qual a sua visão de mundo? Como você trabalhava, como era a sua vida antes da política, André? Conta um pouquinho pra gente. Bem, é uma pergunta biográfica aí, até interessante isso. Você nunca é chamado a falar sobre
sobre a sua trajetória, né? Eu estudei aqui, eu sou do Recife, nasci aqui no Recife. Estudei no Colégio Nóbrega, que não existe mais. Depois no Colégio Contato, que também não existe mais. Entrei na Faculdade de Direito do Recife, a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Aí um fato interessante é que primeiro eu entrei no curso de engenharia. Eu não me vi como engenheiro e depois eu mudei para o direito e fiz também administração. Então eu fazia direito e administração. Direito na Federal, administração na Católica. Sempre com a vontade de participar da política. Fiz política estudantil, fui presidente do diretório acadêmico. Depois eu gostava também de mundo, né, de estudar o que estava passando pelo mundo. Estudava na Aliança Francesa também, na cultura inglesa. Era uma vida dedicada ao estudo e também à política estudantil. Quando terminei a faculdade, a Universidade Federal de Pernambuco, entrei imediatamente no... Aliás, eu entrei antes de concluir o curso de Direito, eu entrei no curso de mestrado em Ciência Política, já nessa ideia de participar da política. Eu achava que eu deveria me qualificar. Entrei no mestrado antes de terminar a graduação. E aí uma coisa interessante é que eu entrei no mestrado antes de concluir na graduação, porque eu me formei primeiro em administração. Então o caminho natural de fazer um mestrado em direito seria trocado por um caminho natural de fazer um mestrado em ciência política por dois motivos. Primeiro, porque eu terminei primeiro administração, já podia entrar no mestrado em ciência política, mas não do direito. E segundo, porque a ideia de entrar na política era já presente. Logo que entrei no mestrado, fui ser professor substituto. E aí um fato interessante é que eu me formei, eu antecipei 6 meses minha formatura de Direito. Então, eu me formei no 9º ano, no 9º período do curso de Direito. No 10º eu já era mestrando. E abriu vaga para professor substituto. Eu fui ser professor substituto na Faculdade de Direito, ensinando no 10º período, que era a minha turma. Então, eu terminei ensinando para a minha turma e, no final do ano, a turma me escolheu como professor homenageado. Ou seja, nada muito... Aí é um fato interessante aí da minha trajetória. O jogador virou treinador. Foi interessante aí, todo mundo... Mas eu acho que pelo esforço de contribuir com a formação de todo mundo. E aí eu ganhei uma bolsa para ir para Nova York, fazer o PhD em Ciência Política, ao mesmo tempo que também eu passei na seleção do doutorado em Direito, aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Enquanto eu não ia para Nova York, eu fiz parte dos créditos na Faculdade de Direito. Depois eu fui para Nova York, passei lá de 98 até 2002, fazendo doutorado. Retornando, concluí o meu doutorado em Direito e terminei defendendo a tese do PhD em Ciência Política. Posteriormente, e também terminei obtendo o título de mestre em Nova York, também em Ciência Política. Então, minha vida era totalmente acadêmica. Quando você me encontrou na universidade, você me encontrou como um professor, como um acadêmico que tinha acabado de chegar. Foi justamente no período que eu tinha acabado de voltar de Nova York, isso, quando eu fui ser seu professor lá, eu acredito que em 2002. No comecinho do século. Aí me diga uma curiosidade, André. Primeiro um abraço a Alexandre Galdino, que foi parceiro nosso também de faculdade e seu aluno. André, você estava em Nova York no dia do atentado à Torre Gêmeas, não é isso? Me conta um pouquinho, que me parece que teve uns dias que você ficou sem comunicação. Me conte esse... Não, eu não estava, eu morava perto, da minha casa dava para ver as torres, mas eu não estava em Nova York naquele momento. Felizmente não vi as torres caindo. Eu acho que quem viu deve ter isso na mente para sempre. É algo... Felizmente eu não vi. Eu fui poupado disso. Mas um fato interessante foi um amigo meu, aqui do Recife, Hernani Alves, que pegou o telefone que tinha da Rede Globo à época, disponibilizando para saber informações
de parentes, de familiares, de amigos que estavam lá. E ele ligou procurando saber de mim, ao invés de procurar da minha família aqui. Ele ligou para essa central, o Itamaraty ficou me procurando e não me encontrou. E aí, depois de alguns dias, o Itamaraty liga para ele e pergunta: você tem notícia desse seu amigo? Ele disse: não, ainda não. Aí o Itamaraty disse: olha, porque você foi a única pessoa... Ele tem família, ele tem amigos? Aí ele disse: tem. Ele disse: porque você foi a única pessoa atrás dele até agora, então ele deve estar bem. Então, felizmente, eu passei por essa bem, mas a Nova York é uma cidade que está sofrendo muito hoje novamente, né? Então, mais uma vez, a cidade sofre. E para quem conhece Nova York, sabe que ela não merece, porque é uma cidade que abraça bem todo mundo. Voltando ao nosso caso aí, eu acho que o que interessa é que depois, a partir de 2004, eu já comecei a pensar na hipótese de disputar um mandato. Então, em 2004, eu recordo que você disputou a sua eleição. Eu até brincava com você que se fosse por número de postes na cidade, você ganharia aquela eleição de vereador. Aí também o registro. Muitos dos seus colegas não acreditavam no seu potencial. Não acreditavam. Eu tinha 21 para 22 anos. Levavam na piada. E hoje você é deputado estadual. Então, isso é muito importante porque muitas vezes a gente persegue sonhos, objetivos, e a gente não pode, com comentários que não são os comentários de para frente, de positividade, você baixar a cabeça. Então, eu recordo muito bem nisso. Recordo também que você tirava foto dos seus colegas numa máquina lá e depois entregava para o pessoal um santinho personalizado. Era com a foto, em vez de ser com a foto do prefeito ou de alguém famoso, era com os meus amigos. Exatamente. Então, eu passei naquele momento, eu já antevia que você teria uma força eleitoral muito grande, que você tinha disposição para a eleição. Quem não tem disposição para disputar uma eleição, não dispute, porque eleição é disposição. Então, essa eleição de 2004, acompanhei como seu orientador de conclusão de curso. Né? Era difícil achar você. Então, lá na ESO tinha uma caderneta. Essa caderneta, a professora Nair Leone ficava pressionando para que a gente botasse falta em quem não aparecesse. E você lá, então eram uns bons momentos. E eu assim, não, eu apareço. Então, eu acho que 2006 é um ano importante também já nessa trajetória para a política, porque eu participei da política de ordem, né? Fui candidato ao Conselho Federal da OAB, a desenvolver a estratégia vitoriosa da oposição. Fui eu quem pensou, eu terminei indo parar no Conselho Federal da OAB, foi uma experiência muito boa, mas o fato é que eu comecei a ser... Toda a turma da ESO me convidava para ser paraninfo das turmas. E aí eu comecei a perceber que, olha, os alunos estão me reconhecendo como alguém que tem contribuído com a sua formação. E aí, a partir de 2008, eu resolvi disputar a eleição, assim como você também, na primeira vez, não entrei, né? A bola bateu na trave, assim como você também ficou como primeiro suplente, eu também fiquei como primeiro suplente em 2008. E aí, disputei ainda deputado estadual em 2010, uma eleição onde eu errei muito, mas também vale o aprendizado. Isso. Em 2012 eu consegui a eleição juntamente. Você fica aí na primeira suplência em 2012. Mas assumo. E assume, e aí a gente passa a fazer parte do mesmo bloco. Em 2016 disputamos e também fomos eleitos lá para a Câmara. Diferença de um voto. Um voto. Você disse que foi 8.702, eu tive 8.701. E você disse que você foi levar o eleitor e o carro o quê? Você não foi uma história aí, né? Então... Não, o Tiago Simas deve estar entrando aí, hoje já deve estar assistindo, passou o dia comigo e eu disse: Tiago, tu não vai votar não? Tu não vai votar não? E ele disse: Anso, eu vou te dizer agora, eu não fiz a biometria, eu não consigo votar.
e eu tive 8.701 votos, você 8.702. Tá vendo, Thiago? Esse voto de empate de André Regis foi o seu. Ainda bem que ele não fez a biometria. Aí você, É enfim, isso aí. aí André, foi isso. Assim, minha trajetória até chegar na política basicamente eu agradeço a todos os meus ex-alunos que participaram sempre das minhas campanhas. Minhas campanhas, você sabe, foram campanhas com a força dos meus ex-alunos, levantando a campanha e fazendo. Esse é o que me deu viabilidade eleitoral. Então, um agradecimento a todos eles. Pena que você também não ajudou, nem Priscila, ou seja, tem tantos ex-alunos que hoje têm mandato aí, né? vários. Eduardo Marques, Priscila Krause, Eduardo Rogério Matos. De Esses Luca aí e tantos resolvem, outros. não me ajudam muito, não. André, você falou do tempo de faculdade, né? Nós nos conhecemos, eu era presidente do diretório acadêmico da faculdade. Você bem falou, no meu último ano, 2004, fui candidato, estava me formando e tinha que apresentar a monografia e você era o meu orientador. Mas naquela época, o movimento estudantil era muito forte, a gente disputava eleição, a gente tinha gosto, né? Eu lembro que eu levei o ministro Raul Jugman, né? Ministro na época, eu levei o Ciro Gomes, eu levei o Eduardo Campos, antes de ser governador, levei o prefeito João Paulo com mandato de prefeito. Ou seja, independente de correntes, né, nós levávamos a política para dentro da faculdade para ter o debate, né? Na sua avaliação hoje, o movimento estudantil acabou no Brasil? Nós não temos mais movimento estudantil porque eu não vejo esse tipo de movimento nas universidades. O que é que você acha nesse sentido? Bem, essa é uma boa pergunta que exige uma certa reflexão. Existe uma diferença entre as universidades particulares e as públicas. Nas públicas, a ideia de movimento estudantil é muito associada ao PCdoB, que aparelha toda a estrutura, que faz de tudo, que ganha eleição, a eleição que não tem nenhuma legitimidade. Então, ou seja, o PCdoB ele é um fator de afastamento do aluno à participação na universidade, da política, porque ninguém se identifica com a pauta assim, a grande maioria não se identifica com a pauta do PCdoB. Inclusive, vou contar uma história interessante aí. Quando eu voltei da Alemanha, eu esqueci de citar esse fato, foi um fato muito importante na minha vida. Um abraço aí para Arthur Coutinho. Quando eu voltei da Alemanha, em 1987, 1988, eu estava na universidade e eu fui convidado pelo movimento estudantil à época da Viração, que era a PCdoB. E me chamaram para uma reunião, assim, acreditavam que eu acho que eu era uma liderança estudantil chegando, e me chamaram para uma reunião. E quando eu chego nessa reunião, o pessoal começa a falar e defender a Albânia, que o modelo albanês era sensacional, que o Brasil deveria seguir o comunismo albanês. E eu tinha acabado de vir da Alemanha, tinha passado um tempo lá, tinha conhecido a realidade da Alemanha Ocidental e o atraso da Alemanha Oriental, a opressão na Alemanha Oriental, e a Alemanha Oriental era muito melhor do que a Albânia. Então, se a Alemanha Oriental, que era o mais desenvolvido, já era uma desgraça, imagina a Albânia. E aí eu perguntei ao pessoal do PCdoB, disse, olha, vem cá, vocês já foram à Albânia? Vocês sabem o que é a Albânia? Eles, não, ninguém tinha ido, ninguém tinha visto, ninguém sabia, mas era o dogma. A filosofia dele. Né? E aí eu digo um abraço aí para Jorge Matoso, o nosso vereador, colega nosso lá em Campo Grande. Então, sua audiência está trazendo gente aí, vereador importante, colega nosso, lá pelo PSDB, lá aproveitar Campo para Grande. dar um abraço também aí, o pessoal de Fernando Noronha está nos acompanhando. Estamos de olho aí em Noronha, viu? Um abraço também para Alberto Xavier. Eu disse, quem quiser se atualizar na política, clica lá no blog de Alberto Xavier que você vai estar bem informado. Então, aí é muito prazer aí estar com essa audiência tão seleta. Então, um grande abraço, Jorge. E venha participar, vamos fazer uma live e você vai participar, Jorge. Falar como é que está Campo Grande. É isso. Então, a partir daquele momento, eu disse, eu vou participar da política estudantil, mas não com esses caras.
E aí Claro. eu resolvi fazer, levar à frente os nossos ideais e a gente fez campanha. Mas eu sempre participo, sempre vi que o PCdoB é um atraso. E essa história depois, que não é da minha época, mas começou na minha época, da carteirinha, o monopólio da carteirinha para fazer dinheiro, aquilo, Aparelhou o movimento estudantil. lamentavelmente, o Congresso Nacional não transformou em lei a proposta aí do... Deixou não gratuito. transformou em lei a MP, né? Então, Isso. nesse caso, lamento. Assim, no ponto de vista das faculdades privadas, não há presença forte de partido. Então, nas faculdades privadas, existe uma apatia dos estudantes. Os alunos geralmente se reúnem por uma pauta mais estudantil do que política, mas eu vejo isso muito... Ou seja, em resumo, o movimento estudantil hoje não existe. Assim, não é um movimento estudantil. A participação ativa da política nas universidades, ela é muito de baixa intensidade. E isso em decorrência do fato de que a política hoje, ela não é atrativa ao jovem. Então, você que trabalha muito o público jovem, você deve... eu não sei se João aí ainda está conosco, concorda aí em Campo Grande, mas o jovem, ele não tem interesse em participar da política. Pode ver, essas manifestações, da direita à esquerda, a faixa etária ela é muito elevada. Eu sempre faço essa pergunta, por que não tem jovem? Por que os jovens... E a resposta é que a política estudantil, ou melhor dizer, a política brasileira hoje, as suas pautas, elas não são atrativas para o jovem. Sabe por quê? Porque o que nós discutimos são temas do século XX e os jovens estão no século XXI. Então, ou se aprende isso, ou o jovem vai continuar afastado da política. Ô André, a gente falou mais uma vez, né, da faculdade, da monografia. Eu lembro que o tema da minha monografia era reforma política, reflexões acerca do sistema eleitoral brasileiro. E, sem dúvida nenhuma, é um tema que ainda está na pauta, né? Nós estamos em 2020, ou seja, 16 anos após isso, e a gente ainda fala em reforma política. Você acha que é um momento interessante para isso? O Brasil, de fato, precisa de uma reforma política? A gente já está falando aí novamente de impeachment. Você escreveu alguns livros e um deles fala também sobre impeachment. Você acha que o Brasil já está maduro para um parlamentarismo? Você acha que o sistema eleitoral, né, proporcional como é hoje, né, ele não traduz bem a realidade, as pessoas não compreendem bem como é que funciona, isso também afasta? Qual a sua visão hoje nesse sentido, André? Olha, primeiro, nenhum país faz tanta reforma na política quanto o Brasil. Então, nós estamos em reforma política permanente. É preciso acabar com essa ideia de que o que é que vamos chamar de reforma política? Porque toda eleição é diferente uma da outra. Agora mesmo, essa eleição de vereador vai ser diferente da eleição que nós disputamos. Não é isso? Então... Não existe coligações, então, financiamento diferente. Existe uma instabilidade muito grande nas regras do jogo. E muito em decorrência também do fato de que a justiça eleitoral no Brasil, ela cria leis por via resolução, ou seja, é algo que causa mais instabilidade às regras do jogo. Então, esse é um ponto. É preciso, eu concordo que devemos fazer vários ajustes na política brasileira. Acho que nós temos esse sistema proporcional em lista aberta, ele é muito caro, ele dificulta a vida de todo mundo, inclusive principalmente dos candidatos, mas eu acredito que nenhum sistema funcionaria bem no Brasil, ou funcionará bem no Brasil, porque o grande problema no Brasil
é o déficit de cultura cívica. Enquanto você tiver um eleitor que não entende o processo político, não entende de política, você torna muito difícil a vida de quem quer defender ideias. Como é que você vai defender ideias se as pessoas não entendem a exposição das ideias? Esse é um ponto. E qual é a função de cada candidato, né? O parlamentar, o executivo. Exatamente. Então, é uma confusão imensa. Nesse exatamente. O vereador... Aí entra em outra parte. Como é que você vai ter um sistema funcionando bem se a compra de voto ela impera? Como é que você vai ter um sistema funcionando bem? Porque a compra de voto ela existe porque alguém vende o voto. Então tem muita gente que aproveita o momento porque tem alguém que quer comprar, alguém quer vender, então não importa o que está sendo discutido. Então isso significa que por mais que você altere as regras, você vai ter aí o dinheiro da compra do voto no dia da eleição, definindo eleições. Então, você precisaria fazer com que o eleitor ele não fosse passível de corrupção, ou seja, de ser corrompido, ele vender o voto dele. Então, ninguém acredita que um eleitor suíço ele vai vender o voto. Pois e é. por que um eleitor suíço, um eleitor sueco, um eleitor alemão, um eleitor holandês, belga, francês, não existe esse problema de venda de voto nesses países? Porque todos esses países, a educação é tão forte que faz com que nenhum eleitor precise do político para viver, para trabalhar, para comprar alimentos, para ter escola. Então, como não existe a dependência, existe a liberdade. Então, na liberdade, o sistema, independentemente do sistema colocado, o sistema tende a funcionar bem. No Brasil, independentemente do sistema colocado, ele tende a funcionar mal, porque você tem um eleitor analfabeto na dependência da política e um eleitor que acredita que o papel do político é esse mesmo. Ou seja, se você chegar lá... Tem um aluno meu que disputou a eleição recentemente para vereador em Escada. Aí ele disse, depois eu disse, e aí, como é que foi a experiência? Aí ele disse, foi a pior possível, porque eu tinha R$5.000, esse dinheiro eu acabei todo dia, porque todo dia estava na rua, tinha que gastar muito, tinha que... e acabou a eleição, fiquei sem o dinheiro que eu tinha, sem o voto, pelos gastos, mas onde eu chegava, eu ia falar o que eu queria e as pessoas diziam, não quero ter interesse nisso não, você vai me dar quanto? Então, essa realidade, ela é o principal obstáculo ao desenvolvimento do país. Por isso que você sabe que minha pauta sempre foi a educação, porque se não for pela educação, a gente não chega. Eu vou entrar nela. Só um parênteses aqui, André. Meu sentimento é que desde 2013, quando nós tivemos esses movimentos de rua, onde o Brasil, de fato, sofreu com a crise ética enorme, né, com tudo que o PT fez aí, e a gente já sabe de tudo que se passou, me parece que as pessoas passaram a ser um pouco mais críticas, né? E você perguntava nas campanhas ou em qualquer momento, você votou em quem vereador? Você votou em quem deputado? E as pessoas com 2, 3 meses já não lembravam que tinham votado, né? Porque votaram em qualquer um, porque alguém pediu e votou e tal. E me parece que agora, depois desse processo de crise ética, me parece que as pessoas entenderam que quando a política vai mal, o desemprego bate na porta, a falta de oportunidades bate na porta, e me parece que há um pouco mais, né, de maturidade, né? Logicamente, estamos a léguas do que precisa ser, mas me parece que já há um movimento nesse sentido. E, por outro lado, as redes sociais, né? Cada cidadão passou a ser um fiscal, né? Eu recebo diariamente, né, denúncias de hoje mesmo fui para uma, né, lá na Iputinga, eu tive que ir porque era uma coisa séria, né? Em hospitais a gente recebe vídeos permanentemente, mesmo antes do coronavírus. Então, eu acho que esse momento de desequilíbrio ético que o Brasil passou e também das redes sociais talvez possa trazer um pouco mais de amadurecimento. O que é que você acha, André? Veja,
Eu acho que o impacto é menor do que o que deveria ser, porque esse impacto ele acontece no universo do público mais escolarizado, que é uma fatia muito curta, muito fina do extrato social. Então, quando os noticiários, a imprensa, as rádios, ele trabalha exclusivamente nessa fatia e que, por exemplo, na cidade do Recife, que nós disputamos eleições no Recife, ele não passa, o Anderson, de 1% da população. Então, o que é que acontece? Esse 1% da população, eleitoralmente, ele não é tão robusto. Ele dá um indicativo de imagem e que o candidato que se pautar nessa linha de respeito às regras, que é o que o brasileiro educado, com cultura cívica, quer para o futuro do Brasil, ele vai ficar restrito sempre a essa fatia bem pequena do eleitorado. Então, a dificuldade de se ganhar a eleição passa a ser muito maior. Até mesmo porque também, como existem vários candidatos aí, esse 1% ele não é descarregado no único candidato. Então, vamos alargar aqui para 5%. Então, talvez eu esteja muito estreito a margem. Mas eu estou dizendo isso porque eu conheço onde eu tenho voto. A realidade. Eu conheço de onde sai meu voto. Então, eu sei, pelo meu eleitorado, onde você faz o mapeamento, você sabe onde você está tendo voto e você sabe também qual é o tamanho daquele eleitorado. Então, isso causa uma dificuldade muito grande, porque no mundo da competição pelo voto, por isso que a impressão que eu sempre tive em minhas eleições no passado, assim, as eleições que eu disputei, era de que a sensação é que eu estava disputando sozinho, eu não via ninguém perto de mim. Mas por quê? Porque eu só fazia campanha para um público tão restrito que a maior parte dos candidatos dizia: não vou ficar aqui, que aqui não tem voto, eu tenho que ir para onde tem voto. Verdade. Então, isso acho que é mas é uma opção política que cada um deve fazer. Claro. Cada eleição que disputa, porque cada eleição tem a sua própria história, né? André, nós tivemos a oportunidade de estar juntos, né? Tanto no partido, na época que fui vereador de Recife, como também na própria Câmara do Recife. E eu posso dizer, sempre costumo dizer isso aos meus amigos, às pessoas que eu bato papo, de que a maior experiência talvez que eu tive na vida foi ser vereador de Recife. É uma coisa realmente que para mim marcou muito. Eu sou um apaixonado pelo Recife, né? Eu tenho certeza que você também é. Então me diga, qual é o seu sentimento, assim, o que está no seu coração, o que é que lhe comove aí, né, e lhe move em ser vereador do Recife e falar em nome do povo do Recife. Né? Recife não é qualquer capital, não é qualquer cidade. É uma cidade que historicamente sempre influenciou, inclusive, o nosso país. Né? A Câmara do Recife já passaram nomes, né, que marcaram história. Certamente você é um desses. Né? Você anunciou há pouco que não disputa mais a reeleição de vereador. Né? Mas qual é o seu sentimento, André, de falar em nome do povo da capital pernambucana? É muito bom, né? É muito gostoso. Eu sempre fui apaixonado pela minha cidade. Então, para mim, eu sempre quis entrar na política e não ser vereador. Assim, a Câmara, ser vereador, ser deputado, ser senador, ser o que for, é uma circunstância. Então, porque o político, ele pode ser político em qualquer uma das posições que ele vier a jogar, né? Então, mas eu sempre via a Câmara Municipal como, inclusive, o ambiente de entrada na política ante as minhas características, assim, de ter que buscar o voto, trabalhar o voto no eleitorado de alta escolaridade, ou seja, eu achava que dava para entrar na política pela vereança. E é sempre um orgulho para mim, você sabe disso, eu
Talvez eu não tenha tanta paixão quanto você, inclusive porque botou seu nome dos filhos de Capibaribe, João Pernambuco, João Joaquim Pernambuco. Capibaribe, Então, Capibaribe e Maria Flor da Aurora. Eu digo que é a flor mais bonita da Rua da Aurora. olha aí, então demonstra a sua paixão. Então, mas uma coisa que as pessoas não percebem, e eu acho que você me oportuniza a falar, e talvez você sinta isso, é que existe um custo de você participar da política, entre outros, é que você, quando você passa a ser fiscal da sua cidade, do prefeito, você começa a ver todos os defeitos. E aquilo vai lhe aborrecendo, porque você vê os defeitos e você não consegue consertá-los na posição de legislativo. Você pode fazer requerimentos, você pode ir para a tribuna, você reclama, muita coisa é feita com o seu trabalho, mas o fato é que você desenvolve um olhar clínico de fiscal, onde você nada passa despercebido. Algo que você antes não via. E por não ver, tudo era mais bonito. Então você começa, isso cansa. Isso você, é como se você fosse, talvez eu não sou, mas se você fosse provar vinho, assim, eu acho que depois de um certo tempo a pessoa cansa de ficar provando, ou seja, de ser tem um limite para você até dar uma um descanso. E por isso, inclusive, a decisão também de não disputar a reeleição agora em outubro. Embora eu acho que não temos eleições em outubro. Essa eleição para outubro, ela já foi para o espaço. E acho que o Congresso Nacional deveria, o mais rapidamente possível, mexer no calendário, porque sabe quantos... as pessoas não têm ideia, mas nós temos 700 mil candidatos a vereador nesta eleição. Só no Recife, aproximadamente 1.000 candidatos. Veja, e no Brasil são 700 mil candidatos. 700 mil candidatos são 700 mil pessoas, agentes de transmissão de doença. Porque na medida em que a pessoa vai disputar a eleição na adversidade da transmissão do vírus, se você não for fazer campanha, vai perder a eleição. Claro. Então, submeter. E aí, veja que já tem vários candidatos aí, vários políticos doentes, em decorrência do contato natural com a população. Então, não temos dinheiro e é uma irresponsabilidade fazermos a eleição em outubro. A minha decisão de não disputar, você sabe que é anterior à pandemia. Mas o ministro Barroso já começa a dizer que admite a mudança do calendário, mas isso só pode ser feito pelo Congresso Nacional. Tem que ser emenda à Constituição para mudarmos o calendário eleitoral. E, sinceramente, acho que não teremos condições de fazer também em 2021, só se for mais no final do ano, porque tudo indica que teremos aí ainda um tempo de espera até que a vacina chegue, porque enquanto não chegar a vacina, fazer campanha é pura irresponsabilidade, principalmente sem dinheiro que tem que ser colocado na saúde. Queria dar um abraço aqui para Mauro Godoy, grande amigo, para a Natália lá do Bar do Cabo, meu amigo Alexandre, está nos acompanhando. André, a sua marca sempre foi a educação. Não é? Você sabe que eu tenho uma relação muito próxima com a delegada Patrícia Domingos, e disse a ela: Patrícia, se você quiser um raio-x da educação, converse com o André Regis. Né? Porque eu acho que os dados, o conhecimento, as visitas que você fez durante todos esses anos de mandato, né? Talvez você tenha visitado, junto com sua equipe, todas as escolas da cidade do Recife. Né? Então você conhece bem como anda a educação do Recife, e todos sabem que o futuro é a educação. Com essa sua avaliação, esse seu conhecimento, André Regis, nós temos futuro? Olha, é muito triste, sabe? Quem conhece a realidade da cidade, das escolas, do desempenho das nossas crianças, é muito triste você saber que a maior parte dessas crianças não terá condições de ter um bom emprego no futuro.
E veja, essa pandemia, inclusive, piora tudo, porque o mundo não será mais o mesmo, haverá necessidade de mais tecnologia, mais conhecimento, mais abstração. Até vai acelerar o processo do desaparecimento de profissões braçais, profissões que não exigem intelecto. E a nossa escola, ela é uma rede que não sequer consegue alfabetizar adequadamente uma criança. A criança chega no 9º ano do ensino fundamental e menos de 1/4 das nossas crianças são alfabetizadas adequadamente. A nossa escola, ela é uma máquina produtora de analfabetos funcionais. E aí é a sua pergunta: essas pessoas, essas crianças, elas abraçarão as profissões mais exigentes e também as que mais remuneram? Claro que não. Então é muito triste isso. É muito triste saber que essas nossas crianças, se eu estou falando em 1/4, a situação em matemática ainda é muito mais grave. A rede, as crianças chegam no 9º ano do ensino fundamental e menos de 10% têm um rendimento adequado em matemática. Então, o debate precisa sair da ideia simplesmente de infraestrutura, e você faz aí menção ao raio-x das escolas que nós criamos, todo mundo pode ver, www.raioxdasescolas.com.br. É uma plataforma desenvolvida pela nossa equipe, exclusivamente pelo meu gabinete, ao longo de 7 anos, que já mapeou todas as escolas, todas as creches, com todos os indicadores. É um trabalho que me orgulha muito e é um produto que nós entregamos à cidade. Eu tenho muito orgulho de ter um produto a entregar, assim, e é um produto tão valioso que a gente recentemente fez um levantamento econômico. Se a prefeitura fosse fazer o que nós fizemos, o raio-x das escolas ele é mais valioso do que todo o investimento, toda a despesa do meu gabinete, ela é inferior a quanto vale o raio-x das escolas, principalmente como efeito de instrumento de fiscalização e transparência, tanto da população, quanto do Ministério Público, quanto do Tribunal de Contas, quanto da Câmara dos Vereadores, quanto também do próprio prefeito, já que está acessível a ele, e do próprio secretário. Então, se eu fosse prefeito da cidade do Recife, todas as vezes que eu fosse me reunir com o secretário de Educação, eu abria o meu monitor, botava o raio-x das escolas do vereador da oposição e dizia: olha, vamos ver aqui, até mesmo porque tudo que a gente fez ela é de uma forma colaborativa, não é fazer algo que não tem uma consequência prática. Qualquer gestor hoje pode sentar e se perguntar para a gente o que fazer, o passo a passo para a gente ter uma nova rede, a gente já tem, porque também a gente saiu da fase de diagnóstico para a fase de transição para a criação de uma nova rede, né? Então, é muito triste que uma criança que custa R$1.000 por mês... Isso. Não ter direito ao teatro, ao inglês, ao estudo de esporte. E sequer seja alfabetizada. Então, o problema é muito grave e a sociedade precisa acordar para isso. André, eu estou aproveitando nesse momento de quarentena, né, que naturalmente a gente nas redes sociais, a gente está com nossa equipe também, sem parar, né? Eu acho que até nossa equipe de imprensa e jurídica nunca trabalhou tanto do que nesse período, né? A gente tem que aproveitar esse momento e tentar estar sintonizado com ele. Mas, de certo modo, você está um pouco mais em casa, sobra um pouco mais de tempo. E eu estou escrevendo meu segundo livro, né? Eu tenho um primeiro livro, que é Conversando com Recife, e agora estou escrevendo um livro de contos. E sei que você tem alguns livros lançados, né? Que você já apresentou. O que é que André está fazendo nesse momento? Tem algum projeto nesse sentido? Como eu disse, você escreveu um livro sobre impeachment. O Brasil está prestes a encarar mais um processo de impeachment. O que é que você está fazendo nas horas vagas? E baseado na sua experiência de escrever um livro sobre o assunto, a gente está na boca do gol de mais um processo desgastante de impeachment, André? Certo, boa pergunta. Primeiro vou responder a Galdino, que perguntou por que eu não estou me candidatando mais. Eu acredito que o tempo não estou saindo da política, mas o tempo na Câmara Municipal já
8 anos, acredito que são suficientes. Eu acredito que a missão cumprida, trabalho finalizado, é isso que eu acredito que a gente agora é partir para novos projetos. Quanto ao que eu estou fazendo, olha, eu vou dizer uma coisa, eu estou fazendo muita faxina. Eu nunca fiz tanta faxina na minha vida e isso tem me feito bem. Acho que o método japonês aí para você manter a sua mente saudável, eu tenho praticado aqui em casa. Então, E tocando violão? Tá tocando violãozinho, não? eu vou mostrar aqui a guitarra, não sei se dá para ver ali a guitarra. Ainda bem que ela tá pertinho, a gente consegue tirar uma palhinha daqui a pouco com ela ou não? Olha aí. Opa, acho que está desafinado. Se você tivesse dito antes, eu precisaria dar uma afinadinha. Mas tem um grande músico aí, Eduardo Bandeira. Eduardo Bandeira, eu falei sobre isso. Aí é fera total. Que inclusive é autor dos meus jingles, né? Eu não sabia dessa habilidade de Eduardo, não. Quem quiser um jingle de campanha, fale com o Eduardo aí, que ele resolve. Ô, André, então, eu vou estrear com você, né? A minha esposa, ela é da imprensa, ela foi apresentadora de TV, tudinho, e ela disse: Anderson, dá uma leveza nesse bate-papo aí. E eu disse: não, André Reis é um cara bom pra gente fazer isso, é um cara que tem a mente rápida. Então eu vou conversar com você. Eu vou fazer aquele bate-bola, feito a Marília Gabriela fazia, né? Vamos ver se a gente se sai bem. Eu entrevistando então você, deixa eu mandar logo um beijo para minha sobrinha Alexandra, que mora em Brasília, que entrou aí. Eu deixo um grande beijo para ela. Vamos lá, André. É o bate-bola, tá? O ping-pong. Vamos lá. Um sonho. Qual é um sonho do André Regis? Conhecer o mundo. Uma lembrança marcante. O nascimento de minhas filhas. Um lugar. Nova York. Um livro. O Discurso sobre o Método, de René Descartes. Uma mania. Acho que faxina agora. Qual o seu prato predileto? Um churrasco. O que não pode faltar na sua vida, nem sequer por um dia? A companhia da minha família. Defina André Regis em poucas palavras. Mas um cara que gosta de viver, que gosta dos amigos. Uma palavra só era? Em poucas palavras. Em poucas palavras. Um cara legal. Defina o Recife em poucas palavras. A cidade grande que, lamentavelmente, desperdiça os seus principais potenciais. Então, eu acho que é isso. Desperdício. E a política, André, em poucas palavras? O que você acha aí? É onde você conhece verdadeiramente as pessoas. É isso aí. A minha esposa colocou mais de 20 perguntas. Eu disse: rapaz, é muito. Vamos botar só 10 aqui. Eu acho que dava para botar 30. Você foi rápido aí no gatilho. Foi bom. É isso, André. Eu acho que foi um bom bate-papo. A nossa ideia é justamente essa, né? A gente trazer um pouco aí de informação para as pessoas. Né? Eu estou convidando pessoas, de fato, que eu tenho admiração. Mais uma vez eu digo, assim, minha admiração por você. A gente passou vários momentos, né, nessa trajetória de aluno, professor e de política. Já brigamos, já fizemos as pazes, né, e já tivemos juntos em vários embates. Mas você... Já tive mesmo lado oposto. Veja, você tem essa virtude. Eu acho que isso aí é uma virtude sua. Tem pessoas que, se eu brigar, eu não me reconcilio nunca. Eu não tenho... Olha, não chego nem perto e tenho raiva só de tocar. Você não, você é um cara que... Mas isso, você ensina a todo mundo que política é isso. Política é você... num dia você contraria o outro, mas que depois muda e você vai buscar o entendimento, tudo buscando o bem maior, não é? Então, claro. Essas nossas disputas internas de partido, isso fazem parte. Hoje a gente pode rir de todos os momentos que a gente já passou, as estratégias de cada um. Então, isso faz parte. Agora, eu não sabia que você era tão competente como entrevistador, não. Como o Jordan olha, eu vou dizer uma coisa, você é competente, muito competente, Anderson.
Obrigado, obrigado. Você é bom nisso. Olha, Se você não fosse deputado, eu ia dizer para você ser jornalista. Mas eu digo isso à minha esposa. Se eu não tivesse me formado em Direito, eu certamente seria jornalista. Eu gosto, eu admiro muito. É uma profissão que eu tenho realmente muito carinho. Assim, eu gosto muito. Agora, para não dizer que... E já que caiu, né? Antigamente você não podia, você estava exercendo profissão, exercício ilegal da profissão. Mas como o Supremo disse que agora qualquer um pode ser jornalista, não precisa mais você vai carteira. já tá na legalidade de novo. André, mas para não levar, para ficar com nota 10, né, não levar nota 9, Mauro está dizendo, e Débora, de que a gente não falou sobre o impeachment. O que é que você acha? Vai acontecer? É bom para o Brasil? É ruim para o Brasil? É um processo desgastante? Qual é o seu sentimento nesse sentido? Assim? Você acha que há a possibilidade de acontecer o impeachment do Bolsonaro? Veja, eu acho que hoje, por tudo que está posto, não seria motivo suficiente para você tirar um presidente eleito. O Congresso Nacional, até mesmo porque quando a avaliação de crime de responsabilidade, cometeu crime de responsabilidade aqui e acolá, o fato é que a gravidade do crime ela é medida pela Câmara, fazendo o juízo de admissibilidade. Se a situação for tão grave que inviabilize a governabilidade, segue-se com o processo que é eminentemente político. Então, não acredito que as condições políticas elas estão postas. E espero que elas não venham a estar, porque isso vai significar muito sofrimento, mais sofrimento ainda. Até mesmo porque, antigamente, tínhamos um processo de impeachment mais rápido, mais célere. O fast track que aconteceu com Collor em 1992. Com Dilma Rousseff, a pressão que foi feita pelo PT no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal mudou o rito e tornou o rito mais lento, mais dificultoso. Então, o processo de impeachment, que é naturalmente traumático, ele passou, depois de Dilma Rousseff, a ser mais traumático ainda. Então, nesse sentido, qualquer tentativa de derrubar o presidente via impeachment vai levar a um sangramento geral. E outra coisa que eu observo é que a oposição não tem interesse em derrubar o presidente, porque se derrubar vai botar Mourão no lugar. E eu acredito que seria mais difícil, inclusive, recuperar a presidência. Mas me diga uma coisa, se o impeachment ocorrer nos primeiros 2 anos, não é convocada nova eleição? Não é isso? Não. A regra é a seguinte: se o presidente sofrer o impeachment, renunciar ou morrer, assume o vice, independentemente do primeiro ao último dia do mandato. O vice assume. Agora, se o vice ele vier a renunciar, morrer ou sofrer o impeachment, aí no caso da vacância dos 2 cargos, nos 2 primeiros anos, haveria uma eleição direta para presidente e vice em 90 dias. Se fossem nos últimos 2 anos de mandato, eleição indireta em 30 dias pelo Congresso Nacional. Então, em todo caso, agora, como o Mourão não tem nenhuma relação com os fatos com Bolsonaro, ele seria naturalmente o sucessor de Bolsonaro no processo de impeachment. E outra coisa que a gente deve levar em consideração também é que as crises com Bolsonaro, elas é como se Bolsonaro ele fosse governo e oposição ao mesmo tempo. Então, as crises não levam ao aparecimento do oponente de esquerda. O PT não apareceu na crise. Então, ninguém aparece, nem Haddad, nem Ciro Gomes, Lula ainda inelegível. Então, não há espaço. Então, o próprio PT, tudo indica, e é isso que eu tenho lido, não tem interesse em fazer qualquer tipo de manifestação, porque o PT não seria beneficiado nesse caso. Nós temos 20 segundos. Conclui, manda um abraço para todo mundo aí. Grande abraço para todo mundo aí. 10 segundos. Mas é isso aí. Acompanha André Reis, acompanha o Anderson Lourenço.
né? Manda pro inbox que a gente tá podendo lhe responder também, tá bom? André, obrigado. Grande abraço, Anderson. Tchau, tchau. Abraço.